Bem-vindos mais uma vez e vamos aqui com muita vontade, com muita emoção, continuar falando disso tudo. Antes, nós sempre pedimos que não esqueçam de dar o like, não esqueça de compartilhar com os amigos, com os companheiros, que esse canal seja difundido, divulgado. Inscreva-se no canal. Isso é muito salutar, isso é muito bom para todo mundo. Vamos então começar mais uma reunião dessa, porque nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos muito perto, porque o nosso pensamento se une, Isso é muito bom. No episódio anterior, nós falávamos, que Saulo tinha ido para Palmira, Ele saiu de Damasco, e foi para Palmira, Ele queria buscar um jeito melhor de servir a Jesus e servir a Deus da maneira cristã, Então, Palmira era uma cidade agitada na época, Já era um polo, Então, Paulo seguiu com seu ajudante, E um camelo que carregava os apetrechos dele, Uma viagem razoavelmente distante, de Damasco até Palmira. Nós não esqueçamos de avisar que Saulo foi em busca de Gamaliel. Só recordando, Gamaliel foi o seu instrutor lá em Jerusalém, lá quando ele estava se preparando para ser o rabino, para ser ministro direto, professor do templo de Jerusalém, Então, caminhando ali na rua, naquela época, os transeuntes, as pessoas que passavam para lá e para cá, notaram um pouco interessada, porque o aspecto de Saulo era um pouco diferente das pessoas acostumadas naquela região, Ele estava como um beduíno, caminhando a pé, junto com um ajudante, e o camelo com os seus apetrechos, Então, passou ali na rua, as pessoas olhavam aquilo, Reconheceram que ali estava um perfil de um judeu, A característica de um judeu, aqueles traços do rosto judaico, Aquela energia do judeu, Então, Saulo sabia que o Gamaliel estava naquela região, naquela cidade, porque ele falou que quando saísse de Jerusalém iria para Palmira. Então ele queria procurar o irmão de Gamaliel, porque ele soube que o irmão de Gamaliel era um negociante lá em Palmira. Então ele pensou assim, não, eu vou procurar o irmão de Gamaliel, que ele me fala onde eu encontro ele, E aí o irmão de Gamaliel, Ele era já bem de vida, Tinha um comércio muito interessante ali na cidade, E ele lhe indicou onde Gamaliel morava, onde Gamaliel estava, Então, depois disso, já ciente, junto com seu ajudante, olhou o dinheiro que estava na bolsa. O dinheiro tinha estava acabando, mal dava para pagar o serviço do seu ajudante, Aquele ajudante que veio com ele de Damasco para a viagem, Aí perguntou quanto que era e tal, E o ajudante dele tinha o nome de Judá, Aí Saulo falou assim para ele, ô Judá, no momento eu não tenho bastante para compensar melhor o serviço que você me prestou. Entretanto, eu dou a metade da importância que eu te devo
E a outra metade eu entrego o camelo como pagamento do restante, porque o dinheiro tinha acabado, ele precisava de um pouquinho ainda para manter uns dias ali, né? Aí o servo, o ajudante muito compreensivo e tal, disse: não, ô Saulo, não precisa tanto. O valor do animal já é o suficiente para me pagar. Eu fico com o camelo, o senhor já me paga tudo, né? Eu contento com algumas moedas, né, para o necessário do dia a dia, né? Então, Saulo fechou o negócio com ele, né? Entregou para ele. Aí então, Saulo recolheu, né? Se recolheu, se repousou. Ele estava numa pensão, né? Num hotel ali, né? Daquela época, né? Claro, é um hotel da época, né? Porque é diferente de hoje. Aí foi repousar, foi descansar e tal. Começou a meditar nos últimos acontecimentos. E logo ele imaginou: eu estou sozinho, sem parente, sem amigo, sem dinheiro, né? Ele tinha pego dinheiro antes de viajar para Damasco, né? Mas acabou, né? Então, logo ele perguntou: o que eu vou fazer agora? E agora? Né? Ele queria conversar com o seu professor original, que ele respeitava muito, que era o Gamaliel, né? Então, e se ele não reencontrasse o Gamaliel, como ele estava esperando, e aí, como é que ficaria? Ele tinha esperança de encontrar Gamaliel para Gamaliel dar uma orientação. Por quê? Porque Paulo sempre respeitou demais. Desde adolescente, desde criança, Gamaliel era um professor, um instrutor, né, contratado pela família. A família de Saulo era uma família abastada, né? Morava em Tarso, né? E Gamaliel foi seu instrutor, né? Então, estava tudo difícil, tudo difícil. Estava como um homem que tinha perdido a família, estava sem lar, né? Estava como um beduíno mesmo, né? Nessa hora ele recordou-se de Jesus e aquela visão gloriosa deu conforto a ele, né? Ele já tinha deixado de lado aquelas ideias judias, né? No dia seguinte, já amanhã já estava tarde, né? Ele saiu à rua meio preocupado, ansioso, de acordo, obedecendo aquelas informações que o irmão de Gamaliel tinha dado a ele. E Gamaliel, esse irmão de Gamaliel chamava Ezequias. Ele foi atendido logo, né? Um senhor muito risonho. Ele já tinha recebido as informações de onde estava Gamaliel, mas ele logo quis conversar mais com Ezequias, né? E o Ezequias, muito amigo, muito prazeroso, né? Falou que era o irmão dele, né? Ele era irmão de Gamaliel, né? Ele queria informar onde estava esse Gamaliel mesmo, professor. Queria conversar mais, né? Queria mais detalhes sobre Gamaliel, né? Ele já, logo em seguida, ele já ia na casa de Gamaliel. Aí o Ezequias, o irmão de Gamaliel, disse: ô Saulo, meu irmão, desde que chegou aqui em Palmira, pareceu muito diferente. É possível que a mudança dele de Jerusalém para cá tenha dado uma profunda transformação. A diferença do ambiente social, mudou o hábito, o clima, não sei, alguma coisa está diferente, né? Saulo achou estranho, mas como assim? Gamaliel mudou? De que forma? Né? E o Ezequias, né, o irmão de Gamaliel, falou: o Saulo, ele passa os dias numa cabana abandonada. Eu possuo uma cabana abandonada aqui perto, ele fica lá, né? É como eu já tinha te dito do lugar que ele está, né? Aí ele fica às vezes debaixo de alguma árvore, alguma tamareira, né? Porque ali naquela região era tudo é um deserto, mas vez ou outra encontrava-se árvores, né? E oásis, né? Ali ele fica meditando. E a gente tem observado
é que ele fica lendo um manuscrito sem importância. Parece que ele está completamente desinteressado pelas práticas religiosas do judaísmo, né? E outra, de vez em quando, direto, ele está se referindo a um carpinteiro que transformou em um Messias do povo, né? Então, eu estou observando que ele está mentalmente decadente, né? Então, nessa hora, Ezequias, o irmão de Gamaliel, estava dizendo que ele voltou para Palmira, mas ficou meio tantã. Olha, gente, o que aconteceu, na verdade, é que Gamaliel, lá em Jerusalém, não sei se vocês se lembram nos episódios anteriores, ele se mostrou muito interessado na vida do Cristo. Ele fez amizade com Simão Pedro, lá na Casa do Caminho. Ele ganhou uma cópia do Evangelho de Mateus. E ele, logo, lá mesmo, né, ele deixou transparecer que estava interessado no Cristo, né, deixando as ideias de Moisés de lado, né? Então, isso, os parentes acharam que estava meio biruta, né? Na verdade, não era, né? Então, o Gamaliel voltou para Palmira, onde estavam os parentes, né? Mas ficou diferente. E eles acharam, né? A família, inclusive o irmão, a esposa do irmão, achou que ficou diferente, né? Esse Ezequias falou que sempre o Gamaliel fora tratado como se fosse o pai, né? O próprio Ezequias disse que deve o início da vida a ele que orientou, ele que cuidou, né? Tudo, né? Aí ele falou assim, Saulo, aqui a gente não contradiz o Gamaliel, a gente aceita, né? Ele já não fala mais por si só, ele está alienado, né? Então a gente entende, né? Então a gente não quer que ele termine os seus dias fora daqui, então a gente quer que ele fique com a gente nessa nossa cidade, na nossa região, né? E isso explicou bem para Saulo como estava Gamaliel. Saulo sentiu um mal-estar, né, ouvindo aquelas observações, né, sobre a vida dele, né? Saulo perguntou, e aí, não levou ele no médico? Qual a opinião, né? Aí o Ezequias, o irmão, falou, Saulo, ele foi no médico, mas todo mundo mostra, todos os médicos dizem que ele está muito, além de estar perturbado, ele está com astenia orgânica, muita fraqueza. É a velhice, né? A gente, até hoje, né, a gente entende que às vezes a pessoa fica muito idosa, decadente, e a gente fala, isso é normal mesmo, isso é da velhice, né? De certo, fizeram isso com Gamaliel também, né? A família disse isso também, né? Geralmente o idoso sempre fica à mercê, né? Fica ao lado, fica fora do convívio, né? Infelizmente é assim, né? Bom, então o Ezequias pediu para que um ajudante dele fosse com Saulo até a casa de Gamaliel. Quando chegou, né, Saulo logo observou que ele estava muito abatido, né? Mas foi com muita alegria, né, que eles se abraçaram. O Gamaliel relembrou dos velhos tempos. Saulo disse que estava muito pálido, né, cabelo mais branco, mais idoso, né, porque já fazia algum tempo, né, que ele tinha mudado, tinha saído de Jerusalém para lá, né? Quando Saulo ficou no lugar dele lá em Jerusalém, né? Então, muito afeto, né? O Saulo relatou, né, as graças que ele recebeu quando estava viajando para Damasco, quando Jesus surgiu naquela luz intensa, né? Então, Saulo, com a voz muito vibrante, muito emocionado, explicou tudo o que aconteceu com ele
na estrada de Damasco. Então Gamaliel ouviu aquela narrativa, muito espantado, né? Muito interessado. E aí Gamaliel disse assim para Saulo: Saulo, meu filho, eu bem sabia que não estava enganado a respeito de Jesus, que você tão profundamente me falou, né? Através dessa luz espiritual, né? Que você recebeu, né? A visão de Damasco, Gamaliel continua, a visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. Quer dizer, Gamaliel já imaginava, já tinha uma intuição ali naquela hora, que Saulo iria dedicar a Jesus, né? E aí Gamaliel falou assim: Saulo, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior do que Moisés, né? Aí Saulo, ouvindo aquilo, falou: Gamaliel, eu sinto, porém, meio desorientado, confundido com tudo isso, porque até então eu era um rabino do templo de Jerusalém, né? Eu estou meio confuso, né? Desde a ocorrência desse fato lá na estrada de Damasco, eu estou sendo objeto de radicais transformações, né? Então, ele falou: Gamaliel, eu quis começar o meu esforço pelo Cristo lá em Damasco. Aí eu fui numa sinagoga e eu fui muito mal recebido, né, pelos companheiros antigos, inclusive Sadoc, meu companheiro antigo, que era um dos senhores lá da igreja, da sinagoga de Damasco. Eu fui escorraçado de lá, porque, eu não sei se vocês se lembram, naquela reunião lá em Damasco, Saulo chegou e começou a falar do Cristo, né, na frente de uma plateia de judeus, né? Então eles não entenderam, né? O próprio Sadoc foi um dos inimigos dele no momento. E eram muito amigos quando eram jovens, né? Já falamos isso nos episódios anteriores. Aí Saulo disse para ele: eu fui zombado ali e tudo, mas eu desejei voltar em Jerusalém depois, né? Só que ele compreendeu que lá em Jerusalém a situação ia ser pior. Por quê? Lá onde ele era o chefe, né? Então ele tinha que voltar para Jerusalém. Ele não animou, ele desanimou enfrentar aquela turba de judeus lá em Jerusalém, quando ele ia falar que era cristão, né? Aí, sem trabalho, sem dinheiro, ele se achava num labirinto. Aí, depois dessa meditação, ele resolveu ir, né, até Palmira para procurar Gamaliel, para ouvir alguma coisa dele, né? Algum conselho, né? E Saulo falou: Mestre Gamaliel, sempre você enxergou soluções do bem, onde a minha imperfeição não devassava, senão sombras. Amparai meu coração, me dê uma luz. Meu coração está mergulhado em dolorosos pesadelos, e eu preciso servir aquele que se designou e dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar o vosso auxílio nesse trânsito difícil de minha vida. Me dê uma luz, Gamaliel. Eu fui pedir conselho, né? Aí Gamaliel vai conversando num jeito mais ameno, né, com ele. Aí Gamaliel diz assim para ele: Ô Saulo, você fala de desprezo que você experimentou lá na sinagoga. Também eu, né, Gamaliel, eu também sou considerado como um louco, né, porém pacífico, junto com os meus. Em Jerusalém, você viu que Simão Pedro foi vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhe acolhida. Você viu
Estevão morrer sob pedradas, não é? O próprio Cristo não se furtou a martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Então, nessa hora, ele começou a fazer com que Saulo começasse a pensar na sua função e na sua missão, né? Então, foi explicando detalhadamente, comparando a nova empreitada que Saulo iria ter. Porém, Saulo só imaginava, né? Saulo ficou admirado com aquilo, aquelas comparações que Gamaliel fez da vida dos judeus perante a vida dos simples, e principalmente de Pedro, né, lá da casa do caminho, né? Então Saulo, né, começou a meditar, né? E aí o Gamaliel ainda falou: Saulo, um velho como eu está na situação de Moisés contemplando a terra prometida, sem poder alcançá-la. Porque ele já estava na idade mais velha, né, mais avançada, melhor dizendo, né? Mas quanto a você, Saulo, é outra história. Você é muito novo, você é muito jovem, você está com 30 anos, né? Aí Saulo ainda falou assim: consoante os costumes de nossa raça, meu pai mandou, na época eu jovem, aprender o ofício de tecelão. Então, além de instruir na escola, com os professores renomados, né? O pai de Saulo, quando ele era jovem, adolescente, ensinou ele a trabalhar com tecelão, com tiar. O tiar é um equipamento, claro, naquela época muito rudimentar, que tecia linhas, fios, né? Fios geralmente de pele de animais, né? E fazia roupas, fazia tapetes, fazia vários utensílios do dia a dia, né? Então, Gamaliel falou que isso era uma dádiva de Saulo, ter pelo menos aprendido uma profissão, né? Quando jovem, né? Então, ele até falou, né? Você foi um humilde tecelão antes de conquistar aqueles títulos de Jerusalém, antes de ser o chefe, né? Lá dos judeus de Jerusalém, né? Então, agora que você é um candidato a servir Jesus, é bom que volte a ser um modesto tecelão. Olha que interessante. O próprio Gamaliel falou: você já sabe trabalhar com tiar, então você não tem mais Jerusalém para te sustentar, então volte a ser tecelão. Não te sintas humilhado ao voltar para o tear. Estás sem dinheiro, estás sem recursos materiais, então vai trabalhar, né? Seria justo que nós recorramos, né, aos parentes e amigos, mas você não está doente, nem velho, tem saúde, tem força, então vai trabalhar. Então Gamaliel foi claro com ele, né? Então, ser tecelão, depois de ter sido rabino, é, para mim, falou o Saulo, mais honroso do que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Então, Saulo entendeu, né? Aí, já no final daquela conversa, Saulo falou: Gamaliel, eu não esperava de vós senão essa franqueza, essa sinceridade que ilumina o meu espírito.
Aí Saulo diz: aprenderei de novo o caminho da vida, encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho significante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Olha que interessante, como que uma pessoa, depois de 30 anos de vida, passa a pensar assim de repente, não é? Muito interessante, né? E Saulo estava mesmo determinado. Ele pretendia retomar o ofício de tecelão imediatamente, mas ele estava sem dinheiro, né? Então ele queria começar ali mesmo em Palmira, né? Como que ele ia começar a trabalhar se não tinha dinheiro para montar a oficina, né? Aí Gamaliel, mais uma vez, entra. É o que eu digo, a gente conhece pessoas na vida que às vezes não são do mesmo sangue, mas essas pessoas são tão importantes na nossa vida que funciona às vezes melhor do que um pai sanguíneo, uma mãe sanguínea. E é isso, né? Gamaliel agora, com Saulo, 30 anos de idade, estava ali ajudando. E Gamaliel falou: não desoriente não, o Saulo. Essas dificuldades são muito pequenas. Nós vamos resolver isso com certeza, né? Aí Saulo: como? Vai fazer que jeito? Né? Aí o Gamaliel falou assim: ô Saulo, nessas zonas do deserto são grandes mercados de artigo de couro, né? E o serviço de transporte depende de tecelões hábeis e dedicados. Então tem muita oportunidade de trabalho aqui. Aí Gamaliel falou: meu irmão, o Ezequias, ele tem uma rede de comércio, né? E ele trabalha viajando com grupos de viajoras de camelos, em camelos, e leva material para os lugares mais distantes. E ele tem comércio aqui, né? E Saulo, eu já conversei com Ezequias a teu respeito, e ele vai te arrumar a colocação, porque sabe, eu falei que você sabe trabalhar como tecelão. Então, o próprio irmão de Gamaliel vai dar emprego para ele. E interessante que o tecelão daquela época, ele utilizava couro de animais, claro, couro curtido, couro trabalhado, e juntava isso a tecido, a tecelagem, e fazia os utensílios do dia a dia, né? E ali precisava de muita coisa, né? Saulo passou a meditar naquilo, né? E com certeza ele estava disposto a trabalhar, né? Como ajudante, como tecelão, melhor dizendo, né? E aí ele sentiu-se jovem novamente e trabalharia para Jesus enquanto restasse as energias, né? E nessa hora, né, Gamaliel perguntou: Saulo, você tem o evangelho? Saulo mostrou então aquele evangelho que ele tinha copiado lá em Damasco, né? E Gamaliel examinou aquilo, conferiu, né, tal, viu que era a cópia integral das anotações de Mateus, né? E aí o Gamaliel falou: eu também tenho uma cópia disso aí que Pedro, lá em Jerusalém, me deu de presente. Vocês lembram, no começo num dos episódios anteriores, a gente falou, quando Gamaliel foi lá na casa do caminho, Pedro deu uma cópia para ele, né? E ele já possuía mais exemplares, né? Que ele mesmo tinha feito, sem a cooperação de escriba algum.
que são os escribas? Escribas são pessoas especializadas em cópia, porque não tinha impressão, não tinha, né, imprensa na época. Então, esses escribas ganhavam dinheiro trabalhando, fazendo cópia, né? Então, ele mesmo fez cópia, não precisou de escriba nenhum, né? Então, Gamaliel falou assim: ô Saulo, esse evangelho que eu ganhei de Pedro, você vai levar com você, né? Como lembrança minha, né? E Saulo pegou aquele evangelho, aquele pergaminho, né? E falou assim: quando você voltar lá em Jerusalém, você fala para o Pedro, mostre o evangelho que ele me deu, né? Então isso foi interessante, né? É um detalhe interessante. Nós vamos ver que isso vai fazer diferença mais para frente, com certeza, né? Então Gamaliel falou: Saulo, eu vejo-te no futuro dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci quando você era dedicado a Moisés. Só que agora, Saulo, o mestre te chamou a serviço, porque confia na tua compreensão de servo fiel. Então, ele já esperava isso de Saulo. E a gente sabe que Saulo vai ser um grande defensor do cristianismo, né? Então, naquela tarde, né, Gamaliel deixou Saulo, né? E Saulo voltou, né, para o lugar, né, que ele estava, né? E foi conversar saíram também juntos, né? Saíram e foram conversar com o Ezequias, né? Falou para Ezequias do Saulo e tal, esclareceu o quanto ele pretendia trabalhar como tecelão nas tendas do deserto. Pediu para que Ezequias, seu irmão, ajudasse. Ezequias tinha tendas de tear lá em Palmira e tinha também no deserto. Aí o Ezequias falou: não, mas uma pessoa como ele, como Saulo, culto, conhecedor, vai para o deserto? Não, pode trabalhar aqui mesmo, né? Em Palmeiras, eu tenho tear aqui em Palmeiras. Falou: não, o rei Saulo falou: não, eu quero trabalhar no deserto, eu quero ir para o deserto, né? Porque Saulo não queria ficar na cidade, ele queria meditar. Na verdade, Saulo queria preparar para os desafios que ele ia ter depois, né? E o Ezequias já falou: eu não compreendo esses jovens, né, com a ideia de ir pro sertão, né, do deserto, né? Tinha que ficar na cidade, né? Lá é só areia, dificuldade, né? Eu faço um parênteses aqui. Esses desertos, lá daquela região da Arábia, aquela região da Turquia, ali naquela parte oriental da Europa, são desertos que tem muita areia, mas vez ou outra encontra-se uma região ampla chamada de oásis, onde tem água, muita planta, muito verde. Depois começa areia e secura de novo, né? Então, sempre é assim, né? E o Ezequias falou: com esses dotes intelectuais que você tem, não compreendo você preferir ir para o deserto, né? Então, ficou aquele impasse, né? Só que Saulo estava insistindo que queria ir para o deserto, né? Aí o Ezequias foi convencido que realmente Saulo quer ir para o deserto. Aí o Ezequias falou: o Saulo, na região chamada de Oásis de Dan, temos distante daqui uns 50 milhas, nós temos lá um casal que trabalha lá, são tecelões, eles cuidam lá desse tear. É uma região onde passa-se caravanas de viajantes e eles trabalham lá tecendo,
tecidos com couro, e lá talvez você possa trabalhar. Lá tem o Áquila e a sua esposa chamada Prisca, que estão trabalhando para nós lá já há algum tempo. Se você quiser ir para lá, pode ir, né? Eu só quero dizer que a palavra Prisca significa Priscila, né? E Áquila e Prisca é um casal, um jovem casal, que é citado algumas vezes nos evangelhos. Então, olha como as coisas vão se juntando. E esse casal estava trabalhando lá nesse tear, nessa região, no oásis de Dan, e o irmão de Gamaliel disse que Saulo poderia ir para lá. E ele até falou assim: o Saulo, a Prisca, quando era criança, ela ficou órfã muito nova, muito cedo, e ela trabalhou muito tempo com minha esposa. Então é gente muito conhecida, muito amiga, de muito boa índole, né? Casal fantástico, você pode ir para lá, né? E então, nessa hora, Saulo perguntou como é que era o que ele tinha que fazer, né? Aí o Ezequias falou: não, é preparação de tapete, né? Tapete de lã e de tecido resistente, de pelo de caprino, né? Destinado a barracas de viagem, né? Porque naquela época era muita barraca, né? As pessoas às vezes moravam até em barracas, né? Então Saulo teria que confeccionar esse tipo de material para fazer barraca. E esse material, essas peças eram fabricadas, umas vendidas lá mesmo e outras eram levadas para Palmira para vender na cidade, né? E Saulo falou: não, eu tudo farei para corresponder a essa vossa confiança, né? Falou confortável. Daí 3 dias preparou-se a viagem, preparou-se uma comitiva com matéria-prima, né? E Saulo despedia-se de todo mundo, e inclusive de Gamaliel, e viajou para o deserto para encontrar Áquila e Prisca, levando uma carga grande de couro, de tecido, de fios, de caprinos, de lã, para trabalhar lá no oásis de Dan, com Prisca, esposa de Áquila. Os dois iam morar os 3 no mesmo lugar, né? Então, né, isso já chegando lá, de relance, né, Saulo já percebeu grande qualidade espiritual naquele casal. A mocidade do generoso casal expandia em formosas expressões de trabalho, de bom ânimo. Prisca desdobrava a intimidade para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho, né? Então, Áquila trabalhava sem descanso, à sombra das árvores, acolhedoras e amiga. Como eu disse, no oásis tem árvores, né, frondosas. Geralmente essa terra ela é muito fértil e muito úmida, né, porque tem água brotando ali facilmente, né? Então, Saulo logo compreendeu que aquilo era uma bênção para ele, né, de encontrar aquelas 2 almas fraternas, Áquila e Prisca, né? Pareciam verdadeiros irmãos. Deu uma afinidade extrema. Saulo não conhecia, né? Mas era uma afinidade extrema dos dois. Áquila, inclusive, achou estranho, né? Conversou até com Prisca, né? Tô achando estranho, Prisca. Ele disse que é tecelão, mas você percebeu? Umas mãos lisas, não tem calo, uma pessoa fina no trato, né? Achou estranho aquilo, né? Umas maneiras diferentes. Geralmente tecelão é mais embrutecido, né? Um trabalho mais grosseiro, né?
o Áquila achou estranho aquilo, né? Mas Saulo chegou ali e não falou nada quem que era, ninguém conhecia, ninguém sabia, né? Aí, no outro dia, Saulo percebeu que os dois, o casal, né, estava ali debaixo de uma palmeira muito grande, ali no oásis. Eles desenrolaram um pergaminho e começaram a ler com atenção. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se dos dois. Aí Saulo até falou assim: de fato, a tarde no deserto nos convida à meditação. Eles viram que os dois estavam meditando, né? Aí Saulo ainda falou assim: a gente tem a impressão aqui que a gente estamos num tempo de paz imperturbável, fora do mundo, né? Áquila, na mesma hora, admirou daquelas imagens evocativas e ficou com mais simpatia por Saulo, daquela coisa, daquela citação dele, né? E Prisca estava lendo a primeira parte dos pergaminhos e interessada na leitura, né? Aí Saulo falou assim: ó Áquila, eu tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se a tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. Por quê? Porque Saulo já conhecia o Evangelho de Mateus. Continuando, né? Saulo, eles falaram, né? O Áquila e Priscila falaram para Saulo que eles vieram fugidos por causa das perseguições em Jerusalém. E falaram que quem era o grande perseguidor, né? Era Saulo, né? Aí o Saulo já estava criando uma situação, porque o mesmo nome de Saulo era o do outro, né? Na verdade era o mesmo. Mas Saulo ainda perguntou assim: chegasse a conhecer Saulo de Tarso? Né? Então, o Áquila falou assim: o célebre inimigo de Jesus tem o mesmo nome que você, né, Saulo? Também chamava Saulo, né? Aí Saulo pensou, avaliou bem, era preferível esconder e não poderia, no momento daquele jeito, ele se revelar que ele era o Saulo de Tarso, né? Então, o Saulo falou assim meio vago: sim, conheci o meu xará, né? Então, você com certeza não conheceu bem de perto o verdadeiro martírio que o famoso doutor da lei nos impôs, né? Aí o Áquila fala assim: o Saulo, eu até creio que o Saulo de Tarso não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham as suas ordens. Quer dizer, Áquila achava que muita coisa que fazia ali eram os empregados, né, do Sinédrio, né? E as pessoas, como normalmente não tinha assinatura, era conhecido como fulano de tal de uma cidade, ou filho de tal, né? Então Saulo, como ele tinha vindo de Tarso, é chamado Saulo de Tarso, né? E Áquila não deixou transparecer que a culpa não era tanto do Saulo, era dos seus empregados, né? Aí Prisca, a esposa de Áquila, já começou a falar e já disse: é claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos no seu nome. E a gente sabe que é verdade, isso não é errado não. Existe um dirigente, um líder, que os seus liderados começam a praticar atos e incute naquele chefe, naquele líder. Então, provavelmente isso aconteceu. Aí Prisca fala assim também, né, que o próprio Simão Pedro, nas vésperas deles partirem, né, porque
Áquila e Prisca, eles frequentavam o grupo de Simão Pedro. Eles eram amigos de Simão, de João, Tiago, Filipe, né? Então, a Prisca fala que o próprio Simão, nas vésperas, antes de fugir, né? Eles afirmou que ninguém devia odiar Saulo, porque o papel que representou na morte de Estevão era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas, né? Então, era tanta maldade que Simão Pedro falou, não vamos culpá-lo, não, né? Então, aí Saulo perguntou, e vocês foram condenados a alguma coisa, né? Ele falou, não, nós fugimos, né? Mas aí a Áquila começa a contar o porquê que eles estavam com medo, por causa do pai deles, né? O pai de Áquila, né, tinha um comércio, já estava muito idoso, e devido aos perseguidores do Cristo, eles tentavam surrupiar aquele comércio para ele, né? Então, como eles frequentavam a Igreja do Caminho, né, o grupo do Caminho, né, e o pai tinha uma tendência a aceitar o Cristo, logo vieram os perseguidores, né, para tentar tirar o comércio dele. E o pai era judeu, o pai foi preso e o pai renegou o Cristo, disse que não, que ele seguia a fidelidade, ele era fiel à lei de Moisés. E nem por isso eles soltaram o pai dele. Requisitou todos os bens, foi libertado, voltou para a casa do filho e da nora, né? Mas morreu em pouco tempo. E com isso foi demasiada, segundo Áquila, né? Aí Saulo falou, mas vocês não recorreram à justiça? Aí o Áquila falou, quem se atreveria a fazer isso? A justiça estava do lado dos judeus, né? Estava do lado do Saulo e companhia, né? Então não adianta recorrer a lugar nenhum, né? O Áquila até fala que tem alguns amigos que chegaram a recorrer, mas eles pegaram foi castigos violentos por isso, né? Então, Áquila tinha razão. E aí Saulo perguntou, Áquila, o que você pensa de Saulo de Tarso? Né? Aí Áquila, sem titubear, né, sem pensar duas vezes, disse, ô Saulo, o Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus. A gente vê hoje que o Espiritismo, ele trata essas pessoas que se dizem ou que são intituladas de maldosas, de defensoras do mal, de simplesmente ignorantes. Tem que ser perdoadas, tem que ser relevadas as suas ações, né? Então o próprio Cristo falava isso, né? Que o perdão tem que ser infinitamente aplicado, né? E aí o Áquila fala, nunca vi esse Saulo, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar nessa fuga precipitada. Eu tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça, não tanto por mim, que eu não valho nada, né? Mas por causa de Pedro, que considero o segundo pai muito querido para mim, né? Então, não tinha ódio de Saulo de Tarso, né? Então, nessa parte foi muito interessante. E o Áquila ainda direcionou a Prisca, né? E falou essas coisas para o Prisca, né? E conversando com Saulo, olhou para
Prisca e disse: lembra-se, Prisca, como se pedia pelo perseguidor nas preces íntimas da Igreja do Caminho? Então, durante as reuniões, elevavam-se preces em prol de Saulo, né? Pedindo clemência por ele, né? Certo dia chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. Ora, o Espiritismo hoje enxerga assim também, né? Muitas dificuldades, muitas angústias servem para que nós possamos descobrir novos caminhos, né? Isso já foi avaliado, isso, né? Então, o Saulo falou assim: Áquila, sem dúvida, o pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, é um dos grandes irmãos dos infelizes. Porque Saulo conheceu ele, inclusive prendeu ele lá. Não sei se vocês lembram, né? Então, tinha que pedir por todos, né? Os dias foram passando, de quando em quando chegava reforços de abastecimento de matéria-prima, foram trabalhando. Os três, vivendo ali naquele oásis, entrelaçavam aspirações de pensamentos em torno do Evangelho de Jesus, o único livro das suas meditações, né, que era o Evangelho de Mateus, né? Então, o ex-rabino, né, o Saulo, modificava o seu próprio aspecto, né? Aquelas forças agressivas da natureza do deserto, naquele lugar, né? A pele ficou queimada de sol, como se fosse um homem acostumado às inclemências do deserto. A barba cresceu, né? Transformou-se num semblante total. As mãos, afeitas ao trato de livro, muito lisa, ficaram calosas, com muito calo, rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso, lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Saulo mudou, completamente mudado. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores espirituais. Ele entendera finalmente que aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora, então, interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguira em Jerusalém. Então, nesse momento, ele percebeu a autoeducação, né? Essa autoeducação ensinou a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar a Cristo, para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis, né? Então, desde que ele consagrou a Jesus, de alma e coração, né, os remorsos, as dores, as dificuldades, afastaram o seu espírito. Ele teve paz, né? E assim mesmo, né? Quando a gente está ligado com Cristo, com seus ensinamentos, a gente ganha paz, né? Recebia todo o trabalho como um bem, toda a necessidade como elemento de ensino. E afeiçoou plenamente a Áquila e a Prisca, como se tivessem nascido juntos, né? Eram, sim, extremamente afins. Eu costumo dizer de novo, né? A questão das almas gêmeas, né? Da afinidade que a gente tem com determinadas pessoas. Isso é a definição de almas gêmeas. É um conjunto de pessoas que se
amam e que têm um afeto enorme para um e para outro, né? Um dia, Áquila ficou doente, uma situação difícil, né? Prisca ficou abatida, né? Mas Saulo, né? De vez em quando eu falo Paulo, né? Porque daqui a pouco ele vai virar Paulo. Então Saulo ficou muito destemido, né? E tomou frente às coisas, cuidou, né? Com alegria, com desvelo de Áquila, né? E ele melhorou. Mais de um ano já tinha se passado em que Saulo, né, estava ali com eles. Mais de um ano, né? Um dia, uma caravana que estava viajando trouxe a notícia de que Gamaliel havia morrido, desencarnada. Subitamente, de repente, morreu. Saulo ficou meditando, muito triste, né? Então, sofreu aquilo, né? E um dia, Saulo, conversando com Áquila, disse: Áquila, muitas vezes, na solidão do nosso trabalho, eu tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Quer dizer, Saulo falou, eu fico pensando, o que esse Saulo fez por você, para vocês, né? Ainda perguntou para Áquila, Áquila, o que você faria se um dia você visse repentinamente, face a face com esse verdugo, Saulo? Né? Aí Áquila falou, eu procuraria estimar nele um irmão. E você, Prisca? Ele perguntou. Aí a Prisca disse, seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Né? Aí Saulo recobrou com serenidade, né? E isso fez com que ele repensasse um pouquinho e falou, sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros de seus prepostos e que toca ao plano geral do serviço. Né? Então Saulo não tirou a culpa do Saulo primeiro, né? Então, conversaram mais um pouco, mostrando que Saulo era culpado, né? Aí parou um pouquinho, discutiu sobre a culpabilidade de Saulo de Tarso, né? E Saulo disse, meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo que confessemos uns aos outros. Naquela época tinha muito disso, né? As pessoas se confessavam os pecados, né? As faltas. A palavra pecado significava falta, né? Ainda significa, né? Se confessava publicamente. Existe ainda hoje determinadas doutrinas religiosas, principalmente algumas evangélicas, que pregam esse costume. E aí, então, Saulo falou que a gente tinha que confessar, né? Aí ele continuou assim, minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado aos meus olhos, devem ser um atestado de minha renovação espiritual. Então ele preparou e disse, para dizer bem forte, em bom grado e bom tom, sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável de minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo
por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. Ele estava confessando tudo. Ele estava abrindo o coração. Ele ainda fala assim: é verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz a cruz que me acesse, me leve para Deus. Então, essa imagem figurativa da cruz é aquilo que nós haveremos de carregar. E Saulo, já ao se revelar o Saulo de Tarso, já falava dessa cruz. Áquila e Prisca ficaram contemplando, assombrados com aquilo, né? E ele falou: não duvideis de minha palavra, meus amigos, meus companheiros. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos, porém, perdoem-me, levando em conta a minha ignorância criminosa. Olha que interessante, a palavra ignorância. Hoje nós espíritas, nós sabemos que muita ação é devido à ignorância. Não sabe. O próprio Jesus disse na cruz, né? Perdoe esses ladrões que estão aqui ao meu lado, né? Perdoe todo mundo. Perdoe esses que estão me agredindo, que me crucificaram. Eles não sabem o que fazem, né? O próprio Cristo disse isso. Áquila então aproximou-se de Saulo, abraçou-o, né? E isso foi muito gratificante. Saulo recordou o momento que encontrou com Ananias, aquele abraço fraterno lá na pensão de Judas, não sei se vocês se lembram, né? E isso fez com que eles chorassem copiosamente, de alegria, né? O choro nem sempre é assim, né? Então, Saulo ainda indagou, né? Ou imaginou, né? Na sua cabeça: quantos como Áquila e Prisca não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Quantos que fugiram? Nós observamos que naquela época, em episódio anterior, muitos fugiram de lá, saíram pela perseguição. Isso foi até bom, porque essas pessoas, esses cristãos que fugiram de Jerusalém, começaram a difundir e divulgar a ideia de Jesus, né, para o mundo inteiro, né? Então, isso tudo a gente vai ligando os fatos, né? Saulo ainda imaginou, ele tinha visto Cristo, mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos, né? Aquelas desilusões na sinagoga de Damasco, o reconforto junto aos irmãos humildes que ele teve com Ananias, né? A falta de recurso financeiro, os conselhos de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sobre o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representava auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. Ele estava definido, estava decidido. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, né? A fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Eu vejo isso também da melhor maneira, ou da mesma maneira, né? O Evangelho, as lições do Cristo, nos prepara para os desafios. Às vezes você está num baixo astral, numa situação de agonia, de pessimismo,
mas o Evangelho nos renova, nos chama, né? Os ensinamentos, todos, né? Todos os ensinamentos dele, né? Então, isso tudo foi importante. Saulo ficou sereno, né? Coração leve, né? E Áquila ainda disse o irmão Saulo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não vamos falar mais do passado, não. Agora é vida nova, né? Então, isso foi o selamento daquela união, né? Os três ficavam sentados ali, naquele oásis, uma grama rala, né? Porque é uma região mais árida, né? Ao sopro do vento que abraçava aqueles rigores daquela tarde quente, calor demais, né? Irmanados numa fé comum, o moço Saulo, né, narrou o sucesso inovidável na jornada de Damasco e falou das profundas transformações na vida, né? Contou o que aconteceu, né, quando ele foi acometido por aquela luz forte lá em Damasco e que Jesus perguntou: Saulo, por que me persegues, né? Depois Saulo, emocionado, perguntou: Jesus, o que queres de mim, né? Aí o casal chorou, emocionado e tal, né? E daí por diante ficou definido que eles, né, iam sempre trabalhar. Aí Áquila falou ainda assim para ele: agora que o mestre nos reuniu, saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Então o Áquila já previu isso, né? E disse que vamos sair, vamos difundir. Ele até falou para Saulo: Saulo, eu e Prisca, nós não temos muitas obrigações com família, nós não temos família mais, né? Com a morte do papai. A Prisca nunca teve família, né? Então nós queremos difundir a ideia de Jesus, né? Queremos difundir, né? E Saulo então perguntou: que projetos vocês têm, né? Que grande ideal vocês têm, né? Então, nessa hora, eles começaram a trabalhar, a falar sobre o que eles pensavam. Aí o Áquila disse que tinha um sonho antes de morrer, ir em Roma e anunciar o Cristo para os romanos. Porque Roma era na Itália, era um pouco longe da região um pouco longe da região da Judéia, né, de Jerusalém, da Síria, né, onde eles estavam, né? Então a ideia de Áquila e de Prisca é de ir para Roma, né? E lá em Roma ele queria espalhar a notícia, né? Difundir a ideia, né? Ele queria dedicar aos interesses de Jesus. Aí Saulo perguntou: mas quando vocês estão pensando em ir, né? Quando, né? Aí ele falou que era breve. E Áquila até perguntou: olha, Saulo, por que você não vem conosco para Roma? Aí Saulo falou: se eu pudesse eu ia, né? Mas Áquila, eu julgo que Jesus desejará ver, antes de tudo, inteiramente reconciliado com aqueles que ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever os meus pais, matando a saudade do coração, né? Então, Saulo queria ir também em Roma. E já vou dar um spoilerzinho: ele vai em Roma, mas não agora. Áquila e Prisca vão para Roma, mas Saulo não. Aí depois de uma passagem, uma grande caravana passou ali pelo deserto, trouxe os substitutos de Áquila, né, e de Prisca, né? Trouxe material, né?
e deixaram o oásis, né? E foram para Palmira, onde a família de Gamaliel os acolheu, né? Ficaram algum tempo, né, ao serviço de Ezequias, eles eram empregados de Ezequias, até que eles pudessem ir para Roma. E Saulo, então, agora, resistente, como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir os amigos com lágrimas, tomou novamente uma estrada para Damasco, radicalmente transformado pelas meditações que duraram 3 anos. Ele ficou ali no deserto, junto com Áquila e com Prisca. Aí Saulo vai para Damasco, sozinho, e Prisca e Áquila vão para Roma. Bom, já tomamos muito tempo, né? Agora Saulo, depois de trabalhar como tecelão 3 anos no deserto, volta para Damasco. E ele queria encontrar pai, queria encontrar os parentes, e ele vai encontrar, né? Mas isso tudo é surpresa para os episódios futuros. Agradeço mais uma vez a presença e o carinho de vocês. Renovo as minhas súplicas para que vocês cliquem no gostei, inscreva no canal e que compartilhe o canal com alguém, divulgando a ideia, divulgando os ensinamentos dos evangelhos, a história do cristianismo incipiente. Isso tudo é importante para nós cristãos e para o espiritismo. Que Jesus abençoe a todos, um abraço carinhoso em cada um e um beijo no coração também de cada um. Muita paz para todos e obrigado mais uma vez.